Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Hoje a gente está gravando o 30º episódio, que é muito emocionante. Foi uma meta que eu coloquei em janeiro de gravar. Não esperava que... Na verdade a meta estava até para acabar em agosto mesmo. E a gente conseguiu atingir essa primeira meta. A gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar. A gente está trazendo vários assuntos que são conectados aos empresários, que os empresários precisam. Então a gente já deu uma virada um pouquinho de chave em relação a isso. A gente está criando séries para ter um complemento de conteúdo, porque a gente acredita que isso é muito importante para você que é empresário entender e saber um pouco mais do seu negócio, entender a mente que você tem, o que você pode atingir. E também a gente já falou aqui sobre a parte psicológica, enfim, a depressão, algumas coisas que podem atrapalhar o empresário também. E isso é muito importante para a gente saber. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da gente, entre no nosso site, no nosso Instagram, que está aí embaixo. Entre em contato comigo se você estiver precisando de alguma questão contábil, fiscal. A gente vai estar pronto para te atender. Hoje a gente está trazendo aqui a Dani, que é uma querida que a gente é nossa cliente já há um tempinho. E a gente se conheceu num cliente em comum, não foi? Sim, um cliente em comum. Em Alphaville. Depois a gente conta a história desse cliente aí. Mas enfim, a gente se conheceu, foi ali um pouco tempo. Mas ficou ali a sinergia que a gente teve. Sim. E a gente já tá tentando gravar esse podcast há um tempo, né? E aí hoje eu liguei pra assim, vamos hoje. Aí ela falou assim, tá, vamos e tal. Foi meio assim, que eu já tava gravando outro aqui. Então, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado de ter atendido assim tão prontamente. Tinha que ser assim, né? Porque a gente já marcou com tanta antecedência e não dava certo. Sempre tinha algum empecilho, alguma outra agenda que conflitava. Então, a gente conseguiu agendar isso. Depois a gente tem que falar sobre aquele negócio lá técnico que a gente queria montar de clube de empreendedorismo. Mas enfim, Dani, queria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória, como você chegou aqui, falasse um pouquinho também pessoalmente da sua formação. Fique à vontade. Conduza da melhor forma que você achar aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Bruno, porque é só por propósito, né? As pessoas que estão nos assistindo, real time, daqui a pouco, quando esse vídeo estiver com os cortes feitos, quando for para a plataforma, quando for para a página de vocês, eles não sabem o quanto de esforço tem nos bastidores para isso, né? Sim. Nós estamos gravando, para quem não sabe, são quase 9 horas da noite, de uma segunda-feira, certo? Isso. São quase 21 horas. Então, assim, para mim é uma alegria. Já fazia um tempo que eu não participava de um podcast. O último que eu participei foi em São Paulo, ano passado. Isso tem alguns meses. Foi, inclusive, antes de ter aquela parada na minha carreira que você soube, em decorrência do AVC da minha mãe. Então, vir aqui também é um marco. E eu fico muito feliz porque eu estou vindo no dia da sua meta. E eu não sabia. Foi hoje agora que eu fui fazer ali o cronograma. Aí eu falei, tá, 28, 29 que eu gravei do Felipe. E agora eu tô gravando. Falei, caraca, é uma coincidência. Muito obrigado, tinha que ser especial mesmo. Tinha que ser especial, sabe, assim, Deus, ele é perfeito em todos os caminhos dele, em tudo que ele promove, que ele realiza, e quando coloca pessoas que têm a mesma visão caminhando juntas. Então, te agradeço de verdade. A SBF tem me ajudado, tem me amparado, tem me socorrido em muitos momentos, então a minha gratidão, e você sabe por que eu estou falando isso, né? Para as pessoas me conhecerem, quem ainda não me conhece, eu sou a Daniela Mantovanelli, mas muitos me conhecem como Dani, então eu só te chamo de Dani. Me virem por aí, pode me chamar de Dani, que eu prefiro, até porque evita também os erros, né? Evita e minimiza, porque muita gente chama de Daniele, e tu sabe que toda Dani
gosta que acerte o nome, né? Isso. Se for Daniela e chamar de Daniele, tu vai arrumar uma encrenca. Então, mais fácil é Dani. Se for Daniele e falar Daniela, vai arrumar uma encrenca igual. Então, para quem não me conhece ainda, na minha trajetória, eu tenho um pouco mais de 20 anos de carreira. Quando eu falo isso, algumas pessoas brincam e falam assim, ué, mas você começou com que idade? Só que eu comecei com um pouquinho mais de 20 anos, né? Esse ano eu faço 50 anos, que inclusive é um marco. Esse ano de 2025 está sendo um ano de marcos, de viradas, de coisas extraordinárias que estão acontecendo na minha vida pessoal e profissional. E nesses mais de 20 anos de carreira, eu passei por todo tipo de cenário que você possa imaginar, né? Eu auditei empresas dentro e fora do país, eu coordenei projetos de consultoria simultâneos por essas empresas hoje são reconhecidas, né, mundialmente, que são holdings. Passei pelo Bureau Veritas, passei pela Ernst Young, que é uma Big Four que sobreviveu, né, à falência de algumas Big Fours aí do mercado. Passei pelo Instituto Oswaldo Cruz, não sabia, não tinha noção que um dia eu ia conhecer e trabalhar na área de projetos com pesquisadores, com cientistas. Então foi uma experiência ímpar. Passei pela administração pública, o que foi uma escola para mim. Eu vivi 3 anos em 10, porque o que eu aprendi lá sobre o que fazer e o que não fazer foi um negócio assustador, né? É importante a gente aprender o que não fazer também. Exatamente, especialmente o que não fazer, né? Foi uma escola. Eu não sabia fazer política. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito boa de relacionamento, de uma fácil fala, uma comunicação fluida, de ter um bom trânsito com várias pessoas, né? De influenciar adequadamente. Mas aprender a política é uma outra parada, é uma outra história. Então, ali eu tive, assim, aprendizados que eu carrego para a minha jornada, que se eu não tivesse passado por lá, eu não teria tido esses ganhos de habilidades e de competência, sabe? Quando você entra para a administração pública sendo já um C-level, início de carreira, né? Um executivo início de carreira, é como se você estivesse recebendo um bastão de CEO na mão, sendo um CEO de uma startup. É mais ou menos, mal comparando, é isso. Só que com o tamanho, a dimensão, a proporção e o vulto, né, dos negócios, de toda a complexidade que uma máquina pública carrega. Então, eu digo com muita alegria que eu peguei de um jeito, né? Eu exprimi o jornal e saí a sangue com as notícias de sepultamento. Eu fui responsável pela parte cemiterial e funerária. E quando eu entreguei e saí da administração pública, foi na véspera da pandemia. Eu estava entregando um setor com gestão à vista, com um portfólio de projetos executados, com a parte técnica implementada, com governança implementada, com divulgação de resultados em diário oficial, com transparência do setor, dando visibilidade dos números e dos resultados que esse setor, que é fundamental para qualquer pessoa dentro do município do Rio de Janeiro. E eu tive uma coroação, que foi o recebimento de um prêmio em uma das minhas viagens para fazia muito benchmark, para trazer muita tecnologia para o Rio de Janeiro, em equipamentos cemiteriais, em aplicação de gestão de verdade, né? E na minha saída eu apresentei os resultados em Málaga, num congresso internacional em Málaga. Então, assim, imagina, você inicia espremendo jornal, saindo sangue, e você entrega uma gestão com resultados, com aumento de arrecadação para o município, se tornando um benchmarking, aquela secretaria, minha subsecretaria, se tornando um referencial dentro e fora do país. Então, assim, não tem preço.
sabe? E aí, depois disso, eu entrei na área da inovação. E foi quando a gente se conheceu. Sim. Que eu dei uma virada de chave. Né? Em 2020, eu e o mundo inteiro precisamos nos reinventar. Né? A pandemia aconteceu, graças a Deus nós estamos aqui, nós fazemos parte de um marco histórico do mundo. A gente vive essa realidade hoje. Porque... É mesmo, né? A eleição foi em 2020, né? Que foi até aquele negócio que foi adiada, foi pro que ia ter, não ia ter. Caraca, foi no meio da pandemia. Foi no fuzuê da pandemia isso. Uma vez eu tava até na igreja, assim, eu parei para pensar exatamente assim. A gente sofre muito pela coisa, aquele momento é tão ruim, mas aí depois passa o tempo, você nem lembra do sofrimento, assim, aquilo às vezes, eu lembro um pouco porque minha mãe morreu, né, na pandemia e tal, então teve perda, mas aquele cenário de você não poder, era muito engraçado, no meu cérebro era assim, a gente tinha uma relação normal de todo mundo se encontrar. Aí depois passou os 6 meses, 8 meses, 1 ano, que a gente não tinha mais essa relação. Eu falei, cara, como é que é se encontrar normalmente, abraçar e tal? Aí teu cérebro se acostumou a não fazer aquilo. Aí depois a gente se acostumou agora, a gente não lembra mais como é que era antes. Como é que pode, né? Como o cérebro ele se... É a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade. A gente tem a capacidade, Deus nos criou de maneira assombrosamente perfeita, como diz a palavra de Deus. Então, ele criou o nosso cérebro para ele se adaptar às mudanças, porque ele sabia que nós viveríamos muitas mudanças. Se o nosso cérebro não tivesse capacidade de adaptabilidade, nós estaríamos perdidos. Sim. Você está citando um período de dores, de perda, e, cara, assim, nós fazemos parte da história. Poderíamos não estar mais aqui. Sabe? Foi muito sofrimento. Né? Foi muito sofrimento. Então, assim, graças a Deus nós estamos aqui. Não só sobrevivemos, mas nos levantamos e reconstruímos as nossas carreiras. E por isso, inclusive, hoje, no teu marco histórico dos 30 episódios, eu estou falando porque a minha carreira envolve muito de superação. Sim. Né? Quando eu precisei me reinventar, eu fui para a área da inovação. Por quê? Porque eu tinha 3 projetos considerados benchmarks na administração pública em tecnologia e inovação, sem nunca ter sido da área tecnológica. Nunca tinha, nunca codei, nunca fui programadora. O meu contato com tecnologia era como usuária. Só que os desafios da administração pública eles eram tão grandes que me fizeram criar um MVP, que foi um sucesso. E outros estados e fora do país quiseram implementar, que foi o portal de reservas cemiteriais. E mais 2 projetos dentro da parte histórica e documental também dos registros cemiteriais. Nós criamos o CELICEM, o Centro de Livros Cemiteriais, que eu regulamentei, que hoje ele funciona todo bonitinho, redondinho, para preservação e digitalização do acervo de todos os cemitérios do Rio de Janeiro, que estavam sendo comidos por traça, por bicho, e a nossa história indo embora. Agora você vê, uma pessoa que nunca tinha trabalhado com tecnologia, assume um cargo público, recebe prêmios, tem benchmarks e começa uma pandemia. Aí o que você vai fazer com o que você conhece? O mundo tinha parado. Você falou, as pessoas não se encontravam mais. Muitos desenvolveram fobias. Eu estava doido para encontrar as pessoas, eu não aguentava mais ficar em casa. O interessante é que nesse período eu fui para fora do país para tentar, porque eu sou indesistível, né? Eu não desisto. Eu sempre procuro um caminho e creio que Deus vai dar uma direção. E surgiu a oportunidade de eu ir para o Paraguai trabalhar com políticas públicas no Paraguai. Paraguai? No Legal. Paraguai. Falam que lá é muito desenvolvido, assim, Mais ou menos. mas assim, mas lá é menos Tem um burocrático. polo industrial. Menos burocrático ou flexível demais. Entendeu? É sobre isso. Lá era para eu ter trabalhado. Eu fui, inclusive, para tentar me mudar mesmo, me estabelecer lá.
Mas tem empresas daqui saindo para lá, né? Sim, mas por quê? Porque existe uma facilidade fiscal. Eu estou com um contador na minha frente. As empresas que se instalam em alguns polos industriais, inclusive eu estava numa cidade, que é a cidade de Hernandares, que tem um polo industrial muito forte. As empresas brasileiras que vão para lá, elas não pagam por energia elétrica. Elas têm um subsídio do governo. Elas pagam menos de 1% de impostos, dependendo da região onde elas se estabelecem, fora outros benefícios fiscais. Então, é muito mais vantajoso ir para o Paraguai por conta disso. Tá? Então, assim, o cara vai economizar quantos milhões? Mas é até bom você falar de benefícios fiscais, assim, porque as pessoas têm um paradigma muito grande. Você trabalhou na parte pública, né? Uhum. E as pessoas caem no pau de algumas coisas ter benefícios fiscais. E a pessoa não entende o quanto o benefício fiscal traz de relevância para a cidade. A gente, além que esse cliente comum nosso era em Barueri, e vamos botar 90% da cidade é em Barueri, que é uma cidade pequena ali de São Paulo, por causa do que lá o ISS é 2% e não 5%. Então, assim, quantas cidades... Tu vê que lá era uma cidade totalmente desenvolvida, alto nível, assim, de um montão de coisa. Então, assim, é importante a gente entender que o benefício fiscal, ele é importante para o crescimento da cidade. Ele é importante para o negócio. Ah, mas aí vai dar para alguém, vai dar para o empresário bonitão que está ganhando dinheiro, seu amigo. Ele está dando emprego e todo o benefício fiscal... Está gerando emprego e renda. Aí é bom, importante colocar, né? Você que está assistindo. Todo benefício fiscal tem o quê? Uma contrapartida, que é documentado. Então não é tipo, eu quero ter um benefício fiscal e aí eu instalo ali, daqui a 3 anos eu quero ir embora. E vou de qualquer jeito. Aí você vai ter que recolher muitas vezes os impostos do benefício fiscal por diferença. Então isso é muito bom pontuar, porque uma vez eu participei de uma equipe que estava fazendo de um planejamento tributário, indiretamente, eu era assistente e tal, na Deloitte, e o cara fez todo o planejamento tributário, fez o benefício fiscal, abriu champanhe, e depois, 3 semanas depois, um mês depois, quis vender. E não podia vender. Mas ele não fez o dever de casa. Que é o quê? A estratégia de alinhar com as pessoas que estão de frente. Então, existe estratégia que você precisa alinhar e saber todos os negócios. Então, o benefício fiscal não é uma coisa tão simples, tão fácil e que você vai se meter a fogueteiro e querer fazer. Então, só para deixar claro, porque a gente... E também, muito bem pontuado. E você também trabalhou na área pública. Sim. Não estava nem muito no script aqui, mas não tem como não te perguntar. É uma área que também sofre muito preconceito de pessoas de corrupção, de trabalho mal feito, que realmente muitas vezes existe. Sim. Como é que você lida ali com o mecanismo da máquina pública? Porque, assim, eu fiz... na verdade, assim, eu tive aula com um cara que era Ladeira, não sei se você já... Ele é bem famoso, Ladeira. Esse nome não me é estranho. Ele eu não sei o nome dele, era Ladeira, era um professor bem conceituado nessa área. Ele é bem voltado para essa parte política. E aí teve uma vez a turma não estava prestando atenção, aí ele bateu no quadro e falou assim: ei, vou explicar uma coisa para vocês. Isso aqui quase ninguém sabe, e quem sabe ganha muito dinheiro, tá? Porque isso aqui é uma área carente, que todo mundo precisa da área de administração pública e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa administração pública, porque é uma área carente de bons profissionais, de bons trabalhos, de pessoas sérias, e que também eu acho que nem todo mundo, não dá para se colocar que todo mundo que está ali quer ser corrupto e não quer trabalhar, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho tecnicamente. Vamos fugir do script e depois a gente volta. Acho que nós aqui é bom para disso. Eu gosto disso, vamos lá. É igual quando a gente está no culto, né? Quem manda não é o pregador. Quem é o dono da casa na igreja? É o Espírito Santo, é o dono da casa.
né? Então aquele Não, também porque isso é muito manda. importante pontuar. É muito importante. Porque as Sim. pessoas... Eu gosto de aqui trazer coisas para quebrar Sim. essas visões Sim. 100% feitas das coisas. Sim. Assim, foi muito desafiador, já essa respiração mostra isso. Por quê? Porque eu era uma especialista em início de cargo, né? Início de carreira como C-level, me posicionando como executiva no mercado, assumindo uma administração pública, né? Um cargo de assessora estratégica. Inicialmente assumi como assessora de gestão estratégica e depois, pelos resultados que eu apresentei, o coronel que estava à frente da pasta, por motivos que eu desconheço, ele saiu, eu tinha saído antes dele, por questões pessoais, só que foram atrás de mim e me convidaram para assumir como coordenadora geral / subsecretária. Por que eu falo / subsecretária? Porque ali era uma subsecretaria que ainda não tinha sido convertida como subsecretaria, porque ela tinha arrecadação, porte, estrutura, número de pessoas, tudo para ser uma subsecretaria e não tinha sido até que eu chegasse, né? Então, foi muito desafiador. Por quê? Porque eu não era uma pessoa política, apesar de ser boa de networking, de relacionamentos, porque eu não estava habituada com o ambiente político, que ele é diferente, totalmente diferente. Uma pessoa que está acostumada com ambiente corporativo, por exemplo, se for para um ambiente político, vai se assustar. Porque o tempo todo, se fala, se negocia e se faz acordos. O tempo todo. Eu vou fazer um paralelo agora com o que está acontecendo. O Trump está justamente intermediando o término da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Isso se faz a maior parte do tempo. Os interesses políticos, eles vão para a mesa e eles são discutidos, e nem sempre os interesses que são os estratégicos da população é que vêm à frente. Então, quando você é técnico, você esbarra com essas questões, sabe? E aí a gente precisa aprender a habilidade de negociação. Você tem que desenvolver isso. Mas assim, pensa 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque o tempo inteiro vão ter pessoas na sua frente pedindo coisas, negociando coisas, e você vai precisar saber negociar também. Só que a minha diferença é que eu era técnica. Eu era ética, eu tinha transparência, tinha governança, tinha princípios. Então, isso foi um choque inicial. Mas depois que a gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? Você meio que consegue fluir igual um rio por aquele meio. Ainda sofre a pressão, que são as pedras, sofre muita pressão, mas você consegue fluir, mas fica num limite muito tênue, Bruno, por conta dos princípios. Porque o tempo inteiro os seus princípios, eles são colocados à prova. Todo o tempo. Não se engane. Nós temos vários cristãos hoje assumindo posição no parlamento, no Senado, na Câmara de Vereadores, na Câmara... enfim, nós temos vários representantes hoje na política, em cenário nacional, a nível municipal, estadual e federal. É extremamente desafiador para todos eles. Extremamente. Porque lutar não abrir mão daquilo que você crê, mas trabalhar em prol da máquina pública, para o bem da população, para deixar um legado, você precisa remar muito contra a correnteza. E sendo mulher, então, você pensa no quanto eu precisei, inclusive, me masculinizar em alguns aspectos para me impor e ser respeitada. O que é muito ruim para a mulher. Porque a mulher, ela não nasceu para se masculinizar. Ela é feminina. Então, isso também foi
foi algo que me marcou profundamente. Né? A minha maneira de falar, impostação de voz, você está num ambiente um pouco hostil, né? É muito hostil. É muito hostil de todas as formas que você possa imaginar. Então, qual o segredo? Se cercar de pessoas que você consiga confiar. Leva um tempo, isso. Né? Até fazer um grupo se tornar um time, eu levei quase 1 ano. Foi meu primeiro ano no comando da pasta. Depois de quase 1 ano, que foi o 2º ano, meu lá, eu consegui formar um time. Aí eu comecei a identificar as pessoas que eu poderia confiar para me ajudar no crescimento da coordenadoria, no crescimento da área cemiterial, no crescimento na sustentabilidade daquilo que eu estava gerando, que é o que a inovação hoje prega, é a sustentabilidade. Sim. Né? Então, foi muito desafiador por conta disso, e tem coisas de bastidores que eu não posso falar no podcast. Mas se falar, você é da audiência. Não posso. E eu já trabalhei na Concer, que foi um ambiente um pouco político. Eu trabalhei com um presidente maravilhoso que era o Ladeiro, o Tony, era um ambiente muito, muito legal. Mas tinha um pouco essa questão política, né? Então, assim, quando eu fui na área técnica e você esbarra com um diretor que não... que o Tony era mais administrativo, e tem essa questão tava ali na Nova Subida da Serra, tinha toda uma questão que é política, né? Porque ele essa questão de administração de bens públicos também acaba sendo indiretamente político. Tudo é político. Aí você vê, cara, que o advogado senta na mesa com você para tomar decisão, o advogado é quase o assessor do cara. Então, assim, você começa a mudar um pouco a tua visão, sim, de ter cuidado de algumas coisas. Então, assim, é uma experiência... Assim, eu acho que a Concer foi uma das experiências mais legais, assim. Se hoje eu consigo transicionar, mudou muito a minha forma de agir profissionalmente. Uhum. Eu acho que quando você tem uma experiência um pouco disso, você sabe se colocar. E o que você falou, assim, é verdade, assim, mas eu acho que se você se impõe muito, por exemplo, eu nunca bebi, mas eu sempre tive amigos que beberam, tranquilo, saia comigo, e no início o cara te zoa um pouquinho, você negócio, mas depois ele te respeita. Sim. E te aceita como você é, e tá Sim. tudo certo. E você consegue criar uma parada legal, que depois no final, assim, na época que eu fiquei solteiro, 10 anos atrás, ele começava assim, não, então vamos sair, agora eu não passo mais sufoco na Blitz e tal. Aí teve uma vez que a gente parou assim, aí o cara falou assim, agora você pode me parar, que eu tava dirigindo. Agora eu bebi uma gota. Agora me para. Então, assim, eu acho que você ganha campo nisso, né? Então, é muito importante. Vamos entrar um pouquinho aqui nos assuntos indiretos aqui para a gente chegar no final. Deixa eu entrar na inovação, porque as pessoas não sabem o que eu me tornei depois, né? Porque a gente parou ali, ficou na administração pública, eu fiz uma transição para a área de inovação. Quando eu fiz essa transição foi quando a gente se conheceu, há 2 anos atrás, não foi? 2 anos atrás? 2, quase 3, né? 2, quase 3, exatamente. 2022, eu acho. Isso, 2020 eu fiz a migração, aí eu me consolidei no mercado como mentora de negócios. Comecei a criar projetos meus, porque eu precisava me movimentar, eu não aguentava ficar parada. Uma pessoa que executa e que entrega muito, quando passa por um momento desses de pandemia, quase é morte pra gente. Então eu fui para cowork, peguei minha reserva de emergência, fiquei pagando cowork para poder trabalhar e criar coisas. Ali começaram a nascer redes colaborativas. Eu trazia pessoas para conversar, não tinha podcast como tem esse, por exemplo. Mas eu fazia lives, eu conectava pessoas a negócios, sem ganhar, mas para sentir o mercado e ver também o quanto de autoridade eu ainda tinha pela minha história, né? Pela minha trajetória profissional. E ali eu fui surpreendida de me apaixonar pela área da inovação. Então, resumindo muito, nos últimos anos,
eu comandei 3 empresas, 3 empresas como CEO e co-CEO. Tive como executiva de estratégias de uma das maiores empresas de cripto do Brasil. No comando como CEO e co-CEO passaram por mim empresas de meio de pagamento, EdTech, Fintech sem ser meio de pagamento. E aí eu dei uma virada de chave e transicionei de novo. Que é por isso que a gente está conversando aqui hoje também. Então, eu transicionei em menos de 10 anos, eu transicionei 4 vezes ou mais de carreira. E aí eu decidi transformar a Dunamis, a minha empresa, em algo realmente relevante para o mercado e não só para receber o alto salário que eu tinha como executiva e entregar para a sociedade aquilo que eu carregava de conhecimentos, de bagagem, de estratégia, de resultados. Então, a mentoria fez muito sentido para mim. Me tornar Chief as a Service também fez muito sentido para mim. Poder pegar projetos a curto prazo e entrar como advisor, como conselheira ou como executiva por um período, né? E desenvolver negócios como o Café de Negócios, que a gente vai falar daqui a pouco. Já vai falar. E aí, essa tua importância, né? Da gestão de tudo, né? E principalmente dessa área de inovação, a gente entra essa área de inovação um pouco diferente de tudo, né? A gente viveu um pouquinho ali com esse cliente que a gente teve em comum ali. Sim. Porque é um mercado totalmente sonhador, é um mercado onde é muita estrutura de capital de pegar valores, né, para poder a rodagem ali, né, é muito investimento para depois ter, né? Então, assim, eu queria que você falasse a importância, então, da governança corporativa dentro das empresas. O que você entende que aquilo é importante e o que aquilo pode fazer com que uma empresa que tinha um potencial incrível cair. E tem muita empresa que você fala assim, cara, essa empresa não tem um serviço, sim, não tinha nada, mas através da governança, de estrutura, de ter alguém ali cuidando, se conseguiu hoje ser uma empresa de sucesso. Se você quiser também trazer algum exemplo, sim, de coisas públicas, fique à vontade. Sim. Mas eu queria que você tocasse primeiro explicasse o que é uma governança corporativa e qual a importância no crescimento e na estrutura que ela tem para o mercado. Show. Vamos lá. Eu gosto da raiz e o sentido das palavras, né? Governança, o próprio nome já diz que é o governo de algo. É governar algo, né? Então, para você governar algo, você precisa ter uma direção, uma estrutura, saber para onde você está indo, né? E fazer as mudanças necessárias para adaptar aquela estrutura na direção que você pretende chegar, que é o teu alvo, a tua meta. Então, uma empresa que tem governança, ela tem uma estrutura não só hierárquica, mas de comando da empresa, muito bem estabelecida e definida, né? Seja uma empresa pequena, ela tem os sócios estabelecidos, ela tem os executivos, ela tem nível estratégico, tático, operacional, isso na funcional, né? No modelo de empresa que a gente mais conhece hoje no mercado, que são as grandes corporações. Quando você olha para essa governança, já num outro formato, por exemplo, de DAO, que vem para a área da inovação, que mexe com tokenização, que são organizações não descentralizadas, você vê uma governança que ela é toda na horizontal. Você não tem alguém comandando por cima, você não tem pessoas respondendo abaixo de você. Se cria um colegiado, que é um comitê, esse comitê toma decisões juntas, e é um modelo muito descentralizado,
né? Fora dessa estrutura funcional. Existem outros formatos de grandes empresas, aí já vai para o modelo de holding, de SA, né? De empresas que estão na bolsa, que tem ali, ou empresas públicas também, que tem conselho misto, consultivo, misto, conselho consultivo, conselho deliberativo. Abaixo desse conselho tem os comitês. Debaixo desses comitês, se for uma empresa privada, vai ter um CEO que tem que responder ao comitê, que tem que responder ao conselho. E abaixo daquela estrutura, todo nível estratégico e tático. E isso é uma ponta da governança. E a empresa familiar, ela normalmente tem os sócios, tem alguns pares ali, pessoas que são da confiança desses executivos, que são os founders, quem fundou a empresa, que pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa gigante. Uma holding, tá? Mas a governança não é só essa estrutura. A governança é você comandar e dirigir, né? Então, para você comandar e dirigir, você define quem faz o quê e como faz. E vai fazer como apontando para qual direção. E aí você tem que ter uma estrutura bem fundamentada de gestão, de estratégia, de planejamento estratégico, bem consolidado, onde você vai ter os teus processos bem claros para todos os times, equipes formadas que vão trabalhar seja de maneira funcional, ou seja na versão mais moderna de hoje, que é na horizontal, seja como for, mas vão trabalhar juntos, né? Você vai ter uma forma de medir esses resultados. Normalmente se usa muito os OKRs nesse momento, né? Até as pequenas empresas usam muito, né? Para avaliar, para medir os resultados, ter as suas metas e mensurar, né? Para validar se está indo no caminho certo, se não está, para metrificar esses resultados. Você vai criar programas, portfólios, e se você trabalha com linha de serviço, um portfólio de serviço, trabalha com produtos, um portfólio de produtos. Tudo isso vai estar no planejamento estratégico dentro da estrutura de governança. Então, imagina uma empresa sem governança. O caos que é. Mas aí como é que você coloca... Desculpa, não sei se você quer terminar alguma coisa. Ou... Não, pode não, perguntar. Então, como é que você explica toda essa parte para uma empresa média? Vamos botar assim, ó. O que eu entendo? Tem empresas que faturam 200 mil, 250 mil, que é um ótimo faturamento. Vamos botar ali que é uma empresa média. Ela tem muita carência disso que a gente está falando, de uma contabilidade melhor. Pô, dá quase 3 milhões por ano. Não é qualquer receita. Não. Só que às vezes ela não tem essa estrutura, esse conhecimento, tá ali envolvido no dia a dia. Eu vim de empresa grande. Eu acho que eu trabalhei 2006 até 2019. Trabalhei na Concel, na Deloitte, na Enel. Eu acho que de, sei lá, 15 anos de experiência, né? Que eu tinha. E eu trabalhei 13 empresas grandes. Trabalhei na Contax. Nossa, então a nossa experiência é muito similar. Porque foram quase 15 anos transitando por esse universo aí. De auditoria, consultoria executiva, foi por aí. Eu fiz todas as fases da contabilidade. Passei pela Deloitte, que era outsourcing, passei por controladoria, enfim, reportava. E aí a gente sabe, né, como é que funciona o diretor, quando é burocrático. Mas empresas assim te traz segurança. Sim. Muito pela questão da governança, porque ela não depende de uma cabeça, de apenas uma pessoa que chegou mal-humorado e quer mudar tudo, quer fazer tudo. Porque teve uma existem ideia. sistemas também, né? Porque por hierarquia, grandes empresas existem controles. Sim, existem hierarquias, controles e processos decisórios muito bem definidos. Isso. E existem sistemas que funcionam muito bem, que são portais, ferramentas. Então, assim, ferramentas tem de gestão. Compliance, tem tudo. Tem tudo isso. Então, assim, só que esse cenário tem um investidor às vezes, tem grana,
tem todo... Ou então, assim, alguém que vai crescendo e vai se aperfeiçoando nisso. Né? Então, às vezes, foi pequeno, foi se aperfeiçoando. Mas essa virada de chave para o empresário, ele é muito complicado de fazer. E muitas vezes ele precisa de um empurrão. Precisa. E muitas vezes ele aprende aonde? Na dor. Errando, Sim, quebrando. E vai quebrar várias vezes. Enquanto ele não entender que ele precisa de gestão da porta para dentro, porque a inteligência do negócio dele é ele pensar quem executa, como executa, qual a ferramenta mais ágil que vai otimizar melhor o negócio dele naquele momento, para quem ele entrega, para quem ele não entrega, que é o público-alvo. Qualidade interna. A qualidade dos negócios, porque aí entra governança, compliance junto com gestão. Esses três estão de mão dada intrinsecamente. Porque também, se você não tiver uma gestão interna, mas que você não tiver o operacional bem alinhado com o teu cliente final, também você vai ter uma governança muito legal, mas sem cliente. Sem cliente, a empresa também quebra. Sem cliente, porque a sem parte comercial também quebra. Então, é esse ponto. Eu acho que tudo é o uma equilíbrio. engrenagem. É uma engrenagem. E aí, é isso mesmo. Queria que você falasse um pouco da diferença da gestão familiar nesse imbróglio todo. É um embrólio mesmo. Só que a gente também olha para a gestão familiar, que nem a gente olha para a administração pública. Gente, não. As pessoas assim que veem superficialmente, como olha para benefício fiscal, sempre o lado ruim. Que a empresa familiar é ruim. Que a empresa familiar é ruim. Não, porque assim, tem empresas familiares que tem pessoas muito inteligentes. Sim. Muitas empresas começam com um familiar e vem uma empresa grande e compra. E a gente até vai falar com o Gabriel, que é o meu mentor, meu chefe, sobre valuation. Estou enchendo o saco dele ali, porque eu acho que é muito importante. É importante falar sobre valuation nos dias de hoje, tá? Até no momento em onde se compra, fala equity. de equity, que equity virou artigo de feira, né, hoje em dia. Desculpa, mas assim, ninguém paga boleto com equity. Desculpa, perdão da palavra, você que está me ouvindo agora. Mas assim, não venha querer me propor equity só para entrar como advisor num board, porque se a empresa quebra no meio do caminho, você entregou o teu rico conhecimento, tuas competências, teu rico networking, ajudou a empresa a crescer e ela no meio do caminho quebra. Traduzir aqui o que a gente está falando. Existe visões dentro do empreendedorismo dali. Quando a gente fala de equity, o cara pensa na empresa já como um pacote para vender, certo? Exatamente. E aí ele vai tomando algumas decisões de equity, e aí estrategicamente é o seguinte: se eu estou pensando em equity, eu estou pensando em aumentar o meu lucro, muitas vezes. Então eu tiro menos dividendos no início, deixo aquele dinheiro para dentro da empresa, reinvisto dentro da empresa, sabendo que aí eu foco na operação para aumentar o valuation dela. Para aumentar o valuation dela, a carteira de clientes. Isso aí. E aquilo ali vai me trazer um valor significativo para eu poder rodar. É isso aí. Mas aí tem alguns sangramentos que você precisa fazer. Geralmente quem tem equity, ele reinveste quase todo o valor. Me corrija se eu estiver errado. Dentro da empresa, ele deixa um valor lá dentro, ele tem alguns investimentos de pessoal, de algumas coisas, é muito restrito, ele é sempre focado ali no crescimento da receita. Então, assim, tem muitas coisas que ficam para trás ali dentro de uma empresa que é focada em equity. Então, ela não vai ter geralmente, assim, uma visão paternalista. Vou fazer, então ela vai sempre tentar focar melhor. A visão vai ser o lucro. Vai ser o lucro de uma forma muito mais agressiva. É bem agressivo. É o lucro pelo lucro, até porque se a moeda de troca, por exemplo, para trazer bons advisors for equity, ela precisa ter um valuation em crescimento. Sim. Né? E nem sempre, inclusive hoje, no mercado, do jeito que está a Selic, está complexo. Sim. Aumentar o valuation das empresas. Né? Então,
o cenário ele não está favorável. Agora, voltando para a tua pergunta, empresas que são familiares, né? Eu não digo que são boas ou ruins, até porque isso traz uma conotação, né? Do superlativo. É bom, ruim, é médio? Não é sobre isso. Traz um chancelar que não é correto. Você meio que estigmatiza, né? Aquele formato de negócio, não é isso. Mas toda empresa, todo negócio, ele é feito por pessoas. Então, faz um pouquinho no conceito. O que seria uma empresa familiar para quem está assistindo? Então, vamos lá. Você que está assistindo a gente, uma empresa familiar é uma empresa que inicialmente ela nasceu, foi constituída, os sócios dela fazem parte de uma mesma família mesmo, família parental, tá? Ou eles são amigos entre si, tem uma relação quase familiar. Que não é profissional. Tá? Então, uma tipo relação... assim, aquele cara que assume o comercial nunca trabalhou com comercial. Nunca trabalhou com comercial na vida, tá? Porque o conceito da empresa familiar, inicialmente, é a confiança, mas tem a questão de ser consanguíneo, porque vem dos parentes ali, né? Às vezes pai, mãe, avô, tio, primo, mas também traz as relações que são mais próximas. Então, o conceito da empresa familiar é uma empresa que ela não nasce pelo lucro. Ela nasce pelas relações que existem entre aquelas pessoas que acreditam em determinado negócio. Então, elas abrem uma sociedade para desenvolver aquele negócio. Quais são os problemas, né, desse tipo de constituição de empresa? É que ela nasce nem sempre com pessoas capacitadas tecnicamente para desenvolverem esse negócio. São pessoas que têm força de vontade, às vezes têm capital. O negócio, sabe ganhar dinheiro. Sabe operacional como ninguém. Sabe ganhar dinheiro, tá? Mas na hora em que se unem para constituir essa empresa, vem que não é tão simples assim, porque aí você vem para a profissionalização do negócio. Mas você não acha que isso é uma etapa? Porque aí então, tem depende. Se você pula etapas, você corre riscos. Então você tem que ver que tipo de risco você quer assumir naquele momento. Mas aí que está um ponto. A empresa familiar ela é importante porque ela rasga... Ela é que nem tá lá uma rocha. Ela quebra aquela rocha, ela consegue entrar ali e criar negócios que muitas vezes o cara profissional não consegue. Então, e ele entende o comercial, ele tá ali, ele realmente começou. Então, eu acho que não tem nenhum problema da empresa começar assim, daquele cara que começa. Não. Mas é a continuidade e o crescimento. A gente tem que entender as etapas de um negócio. É isso aí. É a sustentabilidade do negócio. Tipo assim, por exemplo, eu tô falando por mim, tá? SBF Contabilidade. Eu comecei fazendo tudo e eu dei um degrau, assim, porque eu já estava no nível de coordenador gerente e eu comecei a fazer lançamento de novo. Eu falei, não, mas é um momento, fiz. No primeiro situação, eu contratei um funcionário, então o dinheiro que eu ganhava, eu contratava. E aquilo ali foi me trazendo sustentabilidade, porque eu soube um pouco a hora de sair e sair colocar. Da operação. Hoje eu saio 100% da operacional, às vezes não, porque eu preciso... Tu sabe, a gente fala de parcelamento e tal. Fala. Porque, assim, eu entendo que isso é o meu diferencial. Sim. Beleza? Só que hoje eu tenho equipes que me custam dinheiro, que eu poderia mandar todo mundo embora, fazer tudo sozinho, mas eu não conseguiria crescer a empresa. Não teria o podcast... Você não ampliaria a visão do teu negócio pensando nele a médio e longo prazo, porque é isso que o gestor deve fazer. Exato. Aí dentro disso, aí que a gente está trazendo aqui, a empresa familiar, ela é fundamental para o emprego, para as coisas que consegue. Só que você não acha que falta um pouco de educação? Falta. Não falta um pouco de treinamento. E também você não acha que você trabalha no meio do evento, a gente vai finalizar mais para frente. Sim. Também não existe muita gente que firula, vende um montão de coisas que não existe.
Você tem que sair... A gente trouxe do que o podcast que foi com o Paulo, que, cara, ele falou, pô, o maior absurdo é você falar que o cara tem que sair do operacional 100%, que o cara não tem que mais ver, que quer ter que ir para uma salinha porque ele é empresário e não olhar ali o chão de fábrica para entender como funcionam as coisas. Opa, não, como assim? Não, de jeito nenhum. Você precisa estar ali presente, só que você precisa estar num cenário profissional e aí... Pô, mas eu não estudei educação financeira, por exemplo. A empresa pode falar. Você contrata pessoas que vão fazer isso. Para isso que a gente existe como empresa, a SBF, a do Nani. Então eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque eu acho que isso é uma carência que eu acho que o empresário pequeno, não é que ele não queira, que ele não tenha vontade, mas eu acho que às vezes ele não sabe essa hora de dar um pulo e a gente como profissional... É a hora do salto. É aí que a gente entra, mas sem aquele vender, aquele negócio que não existe. São as fórmulas mágicas. Eu já entendi qual é o ponto. Então, a gente está vivendo um momento de mentiras disfarçadas de verdade. Né? É um momento que a gente está vivendo e não é setorizado, é global. A gente tem o TikTok que determina como que se faz dancinha. E nada contra para quem gosta de dancinha. Mas quem gosta de dançar de verdade vai olhar para aqui e vai falar assim, pô, eu não tenho que aprender dancinha desse jeito só porque o TikTok está me ensinando. Então, a gente precisa fazer a distinção entre a boiada que está passando e aquilo que realmente você quer realizar dentro das suas condições e do seu cenário. Não é verdade? Então, quando a gente olha para uma empresa que está começando, essa empresa que está começando, se ela entende do negócio dela, ela não pode abrir mão de continuar olhando para o negócio até que ele tenha sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É você garantir que, sem você, toda a engrenagem vai funcionar e você vai conseguir se deslocar aqui para a estratégia da empresa, para pensar estrategicamente. Vai ter toda uma engrenagem que pode funcionar colateralmente a você, que são seus pares, ou uma estrutura abaixo de você, que vai funcionar no operacional, mas você não pode ir direto e quem dá essa fórmula mágica está cometendo... primeiro que não tem experiência, não tem vivência. Tá? Não é assim que se transiciona. Você não tira uma pessoa que está executando uma atividade, que conhece todo o negócio do operacional, coloca ele no estratégico de uma hora para outra. Quem vai cobrir isso aqui? Alguém tem que cobrir isso aqui. Ele precisa transferir o conhecimento para alguém. Transferir, capacitar alguém, acompanhar por um tempo para validar a execução disso e depois que está funcionando, a engrenagem está rodando, está fazendo as reuniões de governança, está fazendo os checkpoints, está fazendo o acompanhamento, os times já conseguem seguir sem o Bruno, para o Bruno ficar aqui na estratégia. Tem uma outra correção que pode ser feita no dia a dia, mas o Bruno ele já tem possibilidade. Isso se faz com treinamento, se cria planos de transição para isso. Até porque, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai lidar com cultura. Inclusive, foi o tema de uma das palestras que eu dei agora no Rio Innovation Week. O primeiro palco que eu estive, no palco do dono da casa, da Sai do Papel, o palco Open Innovation, a gente falou sobre cultura de inovação para criar times fortes desde o início, desde o nascedor da empresa. Então, como que eu vou tirar simplesmente uma pessoa, deslocar ela do papel dela, mesmo que esteja no lugar errado, fazendo naquele... Não deveria estar ali mais, já deveria estar na estratégia, mas sem criar um plano de transição para isso. A empresa ela pode ruir num momento como esse. Especialmente se for uma empresa que já tenha mais de 50 funcionários, mais de 100 funcionários, pessoas que já estão acostumadas a lidar com aquela figura que representa a cultura dentro do negócio. Então, a gente não mexe só com a parte operacional, mas a gente também mexe, a gente fere a cultura. Então, para tudo isso, tem que ter um plano de transição. Tá? Então, os gurus da modernidade que chegam,
Então, que eles venham e mostrem os resultados que eles já tiveram fazendo isso. É simples. É só pedir assim, então, show me the money. Me mostra os resultados que você já teve, tirando imediatamente uma pessoa da posição que ela está e deslocando ela para outra. Não é nem questão de tirar imediatamente. Sem um preparo de todo o cenário, pessoas, processos, a estrutura do negócio, parceiros, investidores, clientes. E é um ponto que a gente depois, eu queria para a gente falar também, só para a gente terminar esse assunto. Eu entendo que uma empresa existe fases. Sim. A cara que está iniciando, a do crescimento e a que está em crise. Sim. E a crise, ela é feita de erros, sim, mas ela é feita de cenários econômicos que não estão... Que independem daquelas pessoas que estão ali. E às vezes se junta tudo e cria nisso. Mas eu entendo que eu falo assim, cara, mas uma vez eu tive uma aula no MBA que foi muito importante, que o cara falou assim, ele colocou lá o cara da Microsoft, o cara da Vale, da Varig, e o cara da Microsoft do iPhone, que é o Bill Gates, né? Bill Gates, tal. Apple. Da Apple. Ele falou, qual a diferença desses três? Porque um quebrou. Não, os três quebraram. Mas muitas vezes você precisa saber a hora de você quebrar e se renovar, né? Mas quando a gente entende tecnicamente, usa as ferramentas tecnicamente, qual o primeiro cenário que eu entendo que uma empresa tem que avaliar? Se ela realmente está dando lucro ou não. Separar um pouco. Sim. Eu estou pagando muito de juros. Não importa os juros, mas ela está dando lucro. Você não pode continuar no negócio onde é deficitário. É preciso encontrar uma solução. Mas o meu negócio é deficitário. Mas eu tenho uma perspectiva, tem negócios específicos que pode trabalhar assim. A inovação é uma. Sim, a inovação, sim. Ela permite isso. Permite, mas você tem uma projeção lá na frente. Tem, porque tem um tempo. Que é um risco muito grande, inclusive, que aquele software não pode dar certo, aquilo que o negócio está fazendo não pode dar certo. Só que existe cenário. Mas num cenário normal, você tem que avaliar se a tua empresa dá lucro. Sim. Mas eu dou 30 mil de lucro. É o suficiente para eu viver? Aí o problema é seu para você viver. Se dá 10, 5, aí você vai avaliar o custo de oportunidade que você tem e vai avaliar se aquilo vale a pena você gastar o seu esforço para aquilo. É outro papo. Mas as pessoas têm que entender se aquilo dá lucro. E aí as pessoas não entendem, muitas vezes, aí que foi um choque de realidade para mim. Eu sempre tive, não é porque eu sou contador, mas eu sempre trabalhei em planejamento financeiro. No final trabalhei em planejamento financeiro, estratégia, fui fazendo. E toda a decisão de grandes empresas é colocada no DRE. Assim, de você saber se aquilo tem lucro, não tem lucro, você... E ali o fluxo de caixa é consequência daquele DRE. E ali as tomadas de decisões são em cima do que você tem ali como gestão. Inclusive a gente viveu isso juntos, né? Exatamente. Numa empresa na construção. A gente viveu isso juntos. E aí o empresário entende que é só fluxo de caixa. Só que o fluxo de caixa é consequência da gestão dele que ele faz. Da má ou boa. Boa gestão. Ou boa gestão, isso. Que é o DRE, que as pessoas, tem empresário não sabem nem o que é DRE. Então, aproveita e explica. Pessoal, ele vai explicar o que é um DRE. Vai, Bruno. Então, a gente tem até o conteúdo lá que a gente coloca, mas não, o DRE... Só fala o que é a sigla. O DRE, ele vai pegar as receitas, as despesas, os custos e vai avaliar se a tua empresa está auferindo o EBITDA, que é o EBITDA da geração de fato. E embaixo tem custo financeiro, que não é, teoricamente, da operação, depreciação e tal. Mas ali que você vai ver, cara, aquela empresa gera riqueza, né? Gera retorno. E as pessoas não conseguem fazer essa conta e ali vão afundando em relação a isso. Sim. Né? Sim. Eu acho tudo na vida. Você como cristã, você sabe que muitas vezes a gente vive por propósito. Sim.
Então, eu comecei o podcast aqui no meio de uma palavra que Deus mandou fazer. Eu fiquei, durante um tempo, tentando discernir na minha vida se era para ser um canal da igreja ou um canal da minha empresa, como empreendedorismo. Olha que E até que um dia alguém chegou para mim e falou assim: Deus escolhe pilares e às vezes Deus escolhe para você estar no seu negócio e tentar ali falar de Deus dentro do que Ele te chamou também como chamado. E aí ali eu entendi como uma resposta e comecei a fazer. E às vezes a gente se movimenta e Deus só quer aquele primeiro passo para a gente poder andar. Então assim, Ele só quer o primeiro passo e você faz e a coisa acontece. Dentro disso, você criou o Café de Negócios. Sim. E diante de tudo que a gente falou, né, das coisas, dificuldades, você entende que esse Café de Negócio é um propósito seu? Não, claro que financeiramente a gente precisa, enfim, mas é um propósito de você trazer essa cultura, trazer essa importância de salvar negócios. Sim. Porque muitas vezes a gente, com o nosso trabalho, a gente pode salvar negócios e salvar empresas e empregos também. Sim. Você tem isso como propósito? Sim, tenho. Essa é a pergunta assim, chave do nosso podcast hoje. Esse café nasceu no coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus, inclusive, Ele foi me forjando, me preparando, me amadurecendo para o tempo que eu vou viver agora com esse café de negócios, para que ele cumpra o propósito que está no coração dele, que é alcançar pessoas, treinar, capacitar, dar oportunidades, mas levar principalmente a cultura do reino, os princípios e os valores do reino, né? Porque quando a gente fala de negócio não é qualquer negócio, porque tem negócios aí que são corruptos e a gente não se envolve, tem negócios que são ilícitos e a gente não vai se envolver. Então, quando a gente traz a cultura do reino para dentro do negócio das pessoas, porque nós carregamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é luz, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos salgar, precisamos iluminar. Então, quando eu crio um modelo de negócio que vai conectar várias pessoas dentro do mercado, para fazer com que essas pessoas potencializem os seus negócios, mas aprendendo uma cultura e os valores que, de certa forma, eu vou inserir, porque são as minhas bases, eu estou comunicando o reino de Deus para elas. Mesmo que elas não se convertam, mesmo que não seja de maneira intencional ou objetiva, mas elas estarão ali expostas à cultura do reino de Deus. E óbvio que ajudar empreendedores, sejam mulheres, sejam homens, a se conectarem de maneira intencional com quem vai ser a solução para eles, para crescimento desses negócios, isso acende muito a chama dentro de mim do que Deus me chamou para fazer também. Porque muitos desses empreendedores, eles não têm as ferramentas certas. Às vezes eles participam de vários clubes, clube de networking A, clube de networking B, fórmulas de lançamento, fórmulas mágicas. E gasta dinheiro. Nossa, gastam rios de dinheiro, fortunas. Atrás de uma solução. Fortunas. Atrás de soluções que não existe fórmula mágica. Até o marketing digital, para ele acontecer, você tem que ter ali uma constância, perseverança, você tem que fazer investimentos que não são poucos para você ter resultados no digital, né? Então, eu quero desconstruir essas facilidades também e demonstrar com cases reais, com histórias de vida reais, que as pessoas que chegaram hoje em algum ponto de carreira, né, que tem uma autoridade, que tem protagonismo, que tem lucro nos seus negócios, que tem uma rede, que tem uma empresa, que tem uma holding, seja lá o negócio que ela tenha,
mas que construíram isso de maneira saudável, respeitando as etapas do processo, elas têm o que acrescentar, porque elas viveram isso, né? A gente normalmente recebe autoridade e se posiciona de acordo com aquilo que a gente viveu. Vou te dar um exemplo. Eu ainda não sou mãe. Eu amo crianças, tenho muita habilidade para lidar com crianças, mas eu ainda não sou mãe. Eu sou mãe de planta atualmente, tenho várias lá em casa. Só para descontrair. Mas não sou mãe. O que eu tenho para acrescentar na vida de alguém, de um casal? O que a gente tem? O que eu tenho para acrescentar, por exemplo, na vida de um casal que tem filhos? Eu tenho para acrescentar na vida do casal. Eu já fui casada, não deu certo. Agora o meu casamento é casados para sempre, tá? Te amo, meu amor. Te amo, meu amor. É sobre isso. Mas sobre filhos, não. Então, a autoridade que você constrói é em cima daquilo que você vive de fato. Você aprendeu, você caiu, você levantou, você aprendeu os processos, você adquiriu ferramentas, você adquiriu habilidades, agora você pode ensinar outros. Então, o café de negócio ele vem como uma resposta para as pessoas, para os empresários, empreendedores, sejam mulheres, sejam homens, que já estejam cansados das fórmulas mágicas, cansados dos clubinhos que não dão resultado. Por isso que no formato que eu estou fazendo agora... Como é que é o formato? Explica um pouquinho. Então, vou explicar o formato. Inclusive, eu estabeleci, criei uma parceria com um hub que eu acredito no negócio, apesar de ser um hub feminino, que é o Impact Hub, no centro do Rio, fica na Rua da Alfândega, que é um ambiente apropriado para isso, né? Porque o café hoje ele foi desenhado para entregar conteúdos, eu digo no dia do evento, tá, Bruno? Porque, óbvio, eu estou construindo uma comunidade com ele, para diversificar depois e ver como que essa comunidade vai se relacionar e o que eu vou agregar de serviços, de produtos, mas nesse momento, qual é o meu produto do café? É o evento Café de Negócios com Dani Mantovanelli, que é a minha marca, onde eu realizo um evento de dia inteiro nesse momento, mas eu creio que daqui a pouco eu já vou estar com 2 dias, 3 dias, vai virar um summit. Tem até uma sugestão depois, mas... Ótimo, vai virar um summit, isso. E nesse café eu entrego painéis de especialistas do mercado. Não são apenas pessoas que fazem parte do meu clubinho, do meu relacionamento. São pessoas pensadas sim a dedo, mas que têm experiência e resultado para contar. Não é um palco dado para a pessoa marcar, fazer hashtag e dizer que ganhou um palco, que agora tem autoridade e virou palestrante. Não é sobre isso. É sobre entregar valor para as pessoas que vão pagar, porque é pago. É um ticket acessível, menos de R$200, para que naquele momento do palco, que é uma das experiências, ela adquira conhecimento, ferramentas e ela possa trocar entre as pessoas que estiverem ali, que é a diferença de grandes eventos, né? Quando o evento acaba, os palestrantes saem pelo cantinho e vão embora. No Café de Negócios, não. Palestrante continua sendo palestrante, assim como eu sou. Eu estava falando, antes da gente fazer o corte anterior, que eu tive em 2 palcos no Rio Innovation Week. Eu já sou uma palestrante consolidada no mercado. Mas não é sobre dar o palco, é sobre dar o conteúdo que entrega valor. A pessoa vai ter acesso a essa pessoa, ao outro que está entregando esse conteúdo de valor, né? Vai ter acesso para conversar, para tirar dúvidas, para no momento do networking, no momento das pausas, esse encontro ele seja potencializado, seja um encontro mais rico. Que outras experiências eu vou gerar simultâneas no café? Vão ter nas salas, por isso que o Impact Hub ele é perfeito para isso. Porque lá existem várias salas e sempre que eu fizer o café, eu vou reservar o espaço inteiro, que são os 2 andares, como eu estou fazendo agora
na edição feminina do dia 25/10. As salas, elas permitem que outras ações simultâneas aconteçam, como nos summits. Esse era o meu sonho. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Para fazer entrega de valor de verdade. Então, em paralelo, vão estar acontecendo mentorias pro bono. Através das pessoas inscritas, eu vou fazer ali uma separação, uma curadoria, e dentro da comunidade onde a pessoa vai entrar, ela vai ter acesso a essa comunidade, ela já vai entrar pela comunidade. Nessa comunidade, depois da inscrição formalizada no Simpla, eu vou pegar os dados dessa pessoa e vou começar a cruzar as informações e separar quem deseja ir para a mentoria, para criar os slots de mentoria, para que a pessoa se dirija para a sala da mentoria. Quer assistir a palestra, fica no ambiente da palestra, do painel. Quer ir para a mentoria, vai ser mentorado no seu negócio. Pro bono. Durante 1 hora vai receber. E olha, esses encontros de mentoria, eles salvam vidas. Eu já dando mentoria pro bono, eu já tive mentorados que caminharam comigo durante muito tempo. Eu fui a resposta para eles naquele momento. Por que outras pessoas não podem ser? O meu negócio é o café de negócio. É óbvio que eu vou querer vender produtos ou serviços que eu entregue, Daniela Mantovanelli, pela Dunamis, que é a minha empresa hoje, minha limitada. Mas vai me dar muita satisfação ver que as pessoas que ali se inscreveram, que acreditaram no potencial, vão sair de lá com algo nas mãos que é factível, sabe? E a outra experiência são as rodadas de negócio, onde eu estou construindo parcerias agora com a Associação Carioca de Startups, a Bimen, outros ecossistemas, Founders Club, Founders Hunter, isso, de um amigo meu, para expor as pessoas a rodadas de negócios. Porque tem empreendedor que ainda não teve oportunidade de ser exposto ao investidor. O que seria uma rodada de negócio? Uma rodada de negócio, tamanho pequeno, é você sentar frente a frente com mais 1 ou 2 pessoas, um faz pitch para o outro, e ali se avalia o que vai sair desse negócio. Vai sair, eu preciso o quê? Eu preciso de investimento para o meu negócio, eu vou fazer um pitch para você. Tá? Você é um investidor, eu não vou fazer um pitch só para um parceiro. Eu também vou fazer pitch para investidores que estarão lá, representantes de empresas que têm capital para investir. Né? Ou eu só quero parceria, eu não quero investimento. Eu quero um parceiro porque eu quero fazer uma fusão da minha empresa com outra. Eu vou Mas não é para vender. Não é para vender, é para potencializar. Eu preciso plugar alguém no meu negócio. Por exemplo, eu faço, você que é contabilidade, mas de repente não tem a parte financeira, que você tem a visão, eu preciso de alguém muito bom de financeiro. Tu vai fazer o BPO financeiro. Vai fazer o BPO financeiro, exatamente. Então, assim, a visão tanto de parceria, quanto de recebimento de investimento, quanto de pensar a médio e longo prazo, ok, não consegui ter um match na rodada de negócios aqui, né, nesse formato menor. Mas ali na frente eu vou conseguir. E dentro da comunidade as pessoas vão se falar, vão fazer negócio entre si. Claro que eu vou criar algumas regras de convivência, aquelas coisas básicas que a gente tem em comunidade, né? Mas eu quero fortalecer esse ecossistema para que ele seja sustentável. E aí, no final de tudo, cada um vai sair com os seus resultados. Algumas pessoas sairão com parcerias, outras sairão com possibilidades de investimento, outras sairão com aquisição de conhecimento e estarão dentro de uma comunidade que vai ter mulheres e homens para gerarem negócios entre si. A princípio, o meu modelo não é implantar uma SaaS, porque quem está me ouvindo pode pensar assim, mas a Dani quer implantar uma SaaS. Isso aí vai acabar caindo no modelo pago, de assinatura, etc. Essa não é a minha visão ainda. Eu quero ver valor sendo entregue.
eu vendo o valor sendo entregue, vou fazer análise de dados, vou fazer a clusterização disso, vou gerar meu NPS, vou fazer as pesquisas para as pessoas participarem. E cada vez mais eu pretendo entregar cada vez mais valor. E hoje no Rio de Janeiro não tem um negócio como esse. Onde você vai encontrar um negócio como esse? No Rio Innovation Week, que você tem que pagar R$ 1.600, ficar 4 dias, parar a sua vida, para ir atrás das mentorias pro bono, que eu, por acaso, fui uma das mentoras. Pro bono é... De graça, não cobrada, sim. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí você quer ser exposto a investidores, você se cadastrou e fez a sua inscrição antes para participar. Mas aí você está falando das rodadas, entendeu? Entendi. Mas pro parceiro, tipo, que tem a contabilidade com outras pessoas que queiram participar, de talvez dar essa mentoria, como é que você vai escolher os teus parceiros para estar lá? Como é que funciona isso? Eu estou escolhendo os meus parceiros de acordo com o relacionamento e com pelo a entrega que Exatamente. Que você quer fazer. Exatamente. Entendi. Então, assim, eu estou construindo parcerias que eu sei que não vai ser somente para esse café de agora, nesse formato. Eu quero que esses parceiros vejam valor também na minha entrega, nos resultados que eu vou gerar. Porque eu venho do mercado corporativo, passei pela administração pública, comandei fintechs, startups. Eu tenho muita coisa para entregar de conhecimento e bagagem dentro de mim. E as pessoas têm um preconceito muito grande com essa questão de mentoria, de achar que tudo é charlatão e tal. Mas a mentoria, eu sempre penso assim, né? Que às vezes você gasta um valor, independente do valor que você gasta, ela sempre vai te dar um insight que vai mudar um pouco o teu negócio, que você vai conseguir se pagar. Sim. Porque é sempre alguém vendo o teu negócio de uma outra ótica, com a experiência que talvez você não tenha passado ainda. Sim. E isso, por exemplo, eu fiz uma mentoria que estou fazendo com o Itamar Freitas e tal, em que ele falou, cara, hoje em dia o Instagram pessoal é mais forte e tal. Eu falei, cara, é verdade e tal. Então, assim, tem situações em que, às vezes ele se pagou, às vezes se pagou. Porque o empreendedor, ele é muita mente. Então, assim, você pode estar bem financeiramente, mal financeiramente, e não é sobre a mente que você está ali e o que você pode causar de negócio e gerar receita. Não é que nem um CLT que você vai ganhar o salário. Sim. E as coisas vão estar. Então, assim... São as possibilidades, a gente tem que pensar nas possibilidades de crescimento. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que na pandemia, ele quebrou, ele foi andar na praia, ele deu a ideia de que agora ele ia começar a fazer a parte da roupa, né? Porque ele é uma empresa que faz roupa, ele começou a ter de fazer tecido, de fazer a roupa dele. E hoje ele se levantou. Ele até foi lá, depois de 4 anos eu paguei meu último que eu tava devendo. Cara, mas isso é uma alegria. Eu falei, cara, ele se reinventou. Você é o único que eu vi que ele foi. Eu falei, cara, eu pensei que tu ia quebrar de ver mesmo. Eu falei, ei, pra você que é isso aí e tal. Então, assim, e aí depois, só no início que você falou que pessoas que tenham sucesso, que coloque. Mas eu acho que esse evento, você que está escutando, é para você que às vezes está quebrado agora, às vezes você está quebrado agora, você está se culpando por você estar quebrado agora, porque você está devendo, está com questão de banco. Não é para passar pano por que você fez ou deixou de fazer, que os erros acontecem. Sim. Mas você ainda tem solução. É isso. Tudo na vida tem solução. Então, assim, mas eu tô devendo 1 milhão. Tá, mas quanto é que seu negócio já faturou até hoje? 3, 4? Então, se você tem Uma vez o Pablo Marçal falou isso, se você que tá aí, tá devendo 1 milhão, significa que você teve a capacidade de gerar esse 1 milhão. Não, e muito mais do que 1 milhão. Você teve a capacidade de fazer alguém te prestar 1 milhão. Se você teve essa capacidade, você tem a capacidade de sair disso. Tem, claro então, que tem.
Então esses negócios não é Até só para aquele tem cara pequenas dívidas certinho, também. não é para aquele cara que às vezes tá certinho, que o negócio tá legal, que às vezes a soberba, né, que a gente tá falando um pouco, nem deixa achar que ele acha que tem essa Que necessidade. precisa. A gente tá falando aqui com o Felipe um pouco antes, ele falou um pouco isso, quando eu tava bem, eu nem pensei que eu não precisava de relacionamento nenhum. E aí você vai entendendo que o relacionamento, cara, ele te salva, ele te faz tá ali triste e as coisas vão acontecendo, né? Eu só queria te fazer uma pergunta, que pode ser polêmica, mas não é para ser polêmico, tá, gente? Não é relação a isso, não. Você tem, né, a questão com mulheres. Sim, sim. E Tem um foco agora com mulheres. você tinha um foco com mulheres mais forte. Sim. Agora você está indo para uma coisa normal inteiro. Qual é a diferença? Híbrido. Qual é a diferença que você vê de característica entre homem e mulheres empreendendo? Então, ótima pergunta. Não é para falar mal não, tá? Pelo amor de Deus. É para falar as características boas que se completam. Ai, que perigo. Eu joguei para uma mulher, porque se fosse um homem ia dar confusão. Então, essa é uma pergunta muito inteligente, por quê? Porque nós somos diferentes, sim. Né? Não somos melhores nem piores, mas somos diferentes e nos complementam. Sim. Eu não sou feminista, não pretendo ser. Eu valorizo o que a mulher tem de melhor para carregar, porque ela realmente tem capacidades e habilidades que às vezes o homem ele não vai, a visão dele, a maneira como ele foi criado, mais objetivo, mais assertivo, mais duro, não vai conseguir enxergar a visão doce que a mulher tem, que é mais sensível, exatamente, né? E até para tomada de decisão, né? Eu, por exemplo, quando tomo uma decisão, eu pondero, eu avalio rapidamente os cenários na minha mente, avalio os riscos e vejo qual é o melhor caminho com o menor risco possível, né? Mas risco sempre vai haver. A gente não consegue eliminar os riscos, mas a gente consegue tomar a melhor decisão, até porque o Espírito Santo nos instrui para isso, né? A palavra de sabedoria, de conhecimento, o Espírito de Deus, ele nos capacita com sabedoria, né? Tiago fala sobre isso. Você pede sabedoria para que você receba sabedoria. Eu não era uma pessoa sábia até eu insistir em pedir sabedoria a Deus, orar sobre sabedoria. Até que Deus confirmou recentemente comigo que ele tinha derramado sabedoria em mim, porque eu havia realmente me debruçado sobre isso. Então, o que eu faço com essa sabedoria hoje? Eu aplico. E aí, quando a gente volta para mulheres e homens, a distinção é que os homens, algumas vezes, eles vão ser mais cartesianos. Vão tomar decisões, de repente, no calor da emoção, vão agir por impulsividade, em dado momento em que eles acreditem que ou a masculinidade deles está sendo ferida, né? Porque é onde pega mais para o homem é na questão da masculinidade, é na questão dos valores, da hombridade, né? Aquilo que faz o homem se posicionar como um ser masculino na sociedade. E a mulher não, a mulher, quando ela realmente ela usa os atributos que ela recebeu de Deus, ela vem e complementa isso. Então, de repente, ela vai ser a ponderação na tomada de decisão. E tem uma coisa que, para mim, é o que mais distingue, que é a nossa habilidade de fazer algumas coisas de maneira simultânea, né? A gente tem jornadas que são múltiplas. Eu, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou com uma jornada que é dupla na minha vida, porque eu casei. Então, eu voltei a me tornar dona de casa, mesmo tendo o meu próprio negócio, mesmo ocupando alguns papéis profissionalmente e na sociedade. Tenho as minhas atividades para o reino, que não são religiosas, são intencionais em cima de uma missão, de um propósito, de um chamado que eu carrego, né? Então, eu vejo que a mulher que ela
ela deseja empreender, ela fatalmente ela vai lidar com alguns fatores de cansaço, mais do que o homem, de atividades, um volume de atividades maior do que os homens têm, e vai acumular funções. É essa a grande diferença, né? Nós vivemos uma sociedade, infelizmente, homens me perdoem, mas que ainda tem alguns aspectos, sintomas que precisam ser combatidos, de machismo e de feminismo, dos dois lados, né? Machismo, porque o machismo não consegue enxergar e validar a mulher em alguns lugares que ela ocupa hoje. E aí forçou a mulher a ir para o extremo do feminismo, de querer se empoderar, se validar, se posicionar. E aí descaracterizou um pouquinho também algumas mulheres, porque nesse excesso de eu sou, às vezes perde características que são essencialmente femininas. Né? É muito bom quando a gente é validado pelo outro, não precisa ficar se validando. Mas isso a gente só aprende com a maturidade. Muito melhor quando alguém me valida, quando alguém... Tanto que quando eu desço de um palco, a primeira coisa que eu pergunto é, gente, para a galera mais próxima, me dá feedback, por favor. Me dá feedback. Eu quero feedback, eu quero saber se eu entreguei, se eu fui relevante, sabe? Porque se eu não for relevante, para que, né? Qual o propósito, né, pessoal? Então, a diferença principal que eu vejo, Bruno, é essa, que a mulher ela acaba se cansando mais, ela se esgota mais, ela faz mais força para ser ouvida ainda. E existe uma característica que você não me perguntou e que eu quero pontuar aqui, que é inclusive uma das coisas que eu tenho buscado desconstruir no mercado. E tenho encontrado algumas mulheres com a mesma visão que eu, mesmo não sendo cristãs, né? Porque carregam alguns princípios parecidos com os meus. Sim. Que são mulheres que não enxergam a necessidade de competir e concorrer com outras. A competição entre mulher é muito forte, né? Cara, é muito forte. É muito forte. E é forte ao ponto de chegar no nível de comparação para que a outra se valide. A gente encontra mulheres... Hoje eu vou dar um panorama rapidinho só para você entender como que está o cenário hoje do Rio de Janeiro, por exemplo, em relação a eventos de mulheres, tá? Nós temos hoje um ecossistema muito rico, com mulheres comandando outras mulheres. Comandando, diga-se liderando, tá? Ou diga-se dando uma direção, tá? A gente tem... Eu conheço praticamente todas as líderes e me relaciono muito bem com todas essas líderes que estão à frente de movimentos com mulheres, movimentos femininos, mas não feministas, né? Só que elas normalmente não se unem. Não existe ninguém, não existiu ainda até o momento ninguém que conseguisse unir todas essas pontas e colocasse todas essas mulheres num propósito único para desconstruir essa competição e essa concorrência que existe. E eu acho que a competição entre homens é um pouco menor, né? Assim, é menor. Eles têm, a gente vocês tem são essa... mais camaradas, assim, vocês são mais... Vocês lidam mais com a questão do coleguismo, da amizade, da colaboração, do que a gente aprendeu a lidar, sabe? E eu vejo muitas características também de criação, de infância. Mas eu acho que dentro de uma empresa se precisa das duas forças, né? Eu acho que tudo se conecta. Precisa. Eu acho que o homem... Precisa. A forma mais objetiva de tomar decisão é muito assertiva às vezes. É importante. E às vezes a detalhada da mulher também é importante. Pela sensibilidade.
e conseguir analisar os de cenários. entender. Eu acho que, cara, o que eu vejo, assim, pelas coisas? Eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade para as coisas que podem dar problema muito maior do que o homem. Ah, a gente tem uma anteninha. Essa anteninha vem do céu, você sabe, né? Implicância, tá conectado, né? Com o céu. É implicância ali, tal, a gente fala, caramba, mas isso tem. Acho que o homem não tem tanta essa maldade. Sim. E o homem também tem a questão da objetividade, assim, que... Por exemplo, eu vou fazer uma parada aqui que eu vivi... Eu sou pai de 3 filhos, então eu vivi 3 gravidez. Eu acho que da minha primeira esposa, a da Isabela, foi uma chefe mulher que transformou a vida da minha primeira esposa no inferno, a gravidez. A da Andréia, a primeira, começou por uma mulher, depois foi pro homem. Eu acho que da Andréia, depois, por último, foi do homem. Cara, pra você ver, né? A gravidez, e eu vivi isso de perto também, assim. Eu já fui chefe de pessoas. A gente tem uma cabeça muito mais ali tranquila de deixar fazer as coisas do que às vezes a mulher que cria aquela competição. Sim. É incrível, assim, que eu falei, cara, não é possível, que a mulher tinha que ter muito mais sensibilidade para essa hora. Deveria ter. E cara, e as experiências que eu vivi dentro de empresas, as que mais pegava no pé, transformava, que eu via as grávidas chorando, eu falei, cara, não é possível, cara. A pressão de dar, porque isso aqui é lá ok, pá. E o homem era, beleza, tranquilo, tá tranquilo, não veio hoje, tá beleza e tal. E isso eu vivi de perto. Porque as mulheres marcam, as mulheres... o homem, ele tem aquela coisa do macho alfa, né? O homem, ele precisa ser um macho alfa no ambiente onde ele está. Só que a mulher não tem essa coisa de macho alfa, mas ela gosta de marcar território. Ela gosta de ser vista e de ter a presença dela marcante. E quando uma outra mulher, ela se destaca mais, cara, eu vejo isso. Eu vivi isso agora recentemente. No Rio Innovation Week. Vivi e presenciei em outros palcos também. Como o semblante, e eu como me tornei uma especialista em relação humana. Mulher? Então, deixa eu só concluir para tu entender. Eu acabei me tornando uma especialista em reações no humano, tá? Foi um discernimento, algo que Deus me deu, que eu vim lapidando aos anos. Então, eu olho para uma pessoa, eu vejo se ela tá ansiosa, se ela não tá, se ela tá nervosa, se ela não tá. Você tá agora. Você está muito cansado. Mas eu consigo enxergar para além e ler coisas, e enxergar coisas que normalmente as pessoas que estão à minha volta não enxergam, tá? E eu vejo olhares, eu vejo expressões. Quando você vê uma mulher se destacando, a outra que gostaria de ter feito a fala, a postura, ou ter a beleza, ou usar a roupa, ela isola, ou ela já demonstra no semblante dela que ela não gostou. E aí ela muda o comportamento e a maneira como ela fala, tá? E isso é muito ruim, porque as pessoas não são iguais. Sim. Não são iguais, ninguém vai entregar a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de ter mulheres melhores do que eu em muitas coisas nesses painéis, porque estão em outra trajetória, estão em outra jornada, estão exercendo hoje o que eu exerci lá atrás e está tudo bem. Mas, em contraponto, eu tenho experiências também e consegui entregar coisas que elas não têm. E é sobre isso. Que é a vida, né? Você entender que você não precisa ocupar todos os lugares, mas você precisa ocupar o lugar que te pertence. Que te pertence, que tem o teu DNA. Por isso que o Café de Negócios tem o meu DNA. E eu acho que é muito importante você falar, porque assim, eu tenho muito essa visão de que o que é seu é seu,
É que nem aquela passagem. Se eu só tô aqui, o cara quer o poço, eu falo, toma aqui, eu vou para outro lugar, porque eu sei que Deus vai abençoar. Isso, eu vou cavar outro poço, e Tá o poço tudo que certo. tiver que ser meu, Vai ser ele meu. vai ser meu. É sobre isso. Mas é engraçado que a mulher tem essa postura com mulher, mas com outro homem ela se adapta bem. Então, vai se adaptar bem se o outro homem não quiser invalidar ela. Sim, mas se mas for uma mulher se for uma mulher submissa, por exemplo, e o cara tiver um comportamento mais machista, beleza, autoritário, ela vai acabar se submetendo e vai aceitar. Mas eu acho que essa competição, por exemplo, se Não, você não botar existe. O palestrante homem e mulher, não tem essa competição. Não vai ter. É engraçado, né? A menos que Sim, tem algum problema e tal. a menos que mas, existam assim, rusgas que a gente fala, né? Existam não, beleza, questões aí no mercado que como de também bastidores... não é de praxe todas as mulheres ter essa competitividade. Tem outras que também não são. Mas hoje eu primo por caminhar, e caminhar é fazer parcerias e não sociedade. Mas caminhar com mulheres, construir parcerias com mulheres que tenham esse princípio e essa visão, que é a visão que eu tenho. Compartilhamento. De compartilhar para crescer, para que todas possam transformar aquele cenário num cenário mais enriquecedor. Sim. Todos vão sair ganhando. Imagina. Ganha, né? Imagina um café de negócios. Eu estou imaginando aí que eu vou conseguir entregar 4 painéis completos com 4 pessoas. Painel, explica um pouquinho Comigo. como O que é um seria. painel? Você que está me assistindo e não sabe o que é um painel. Todo mundo sabe que é uma palestra, né? Alguém sobe num palco e os outros estão ali de baixo. A plateia está ou no mesmo nível ou está no nível abaixo, porque tem um tablado, um palco. Um painel pode ou não ter um palco acima, em outro nível. No meu caso não vai ter, vai ser no mesmo nível, que eu adorei também. Então, a gente vai construir ali um cenário que vai ficar lindo para os painelistas, né? Mas vai estar todo mundo no mesmo nível aqui, ó. Não vai estar ninguém no nível acima de tablado. E no painel a gente mais troca, assim como está acontecendo no podcast. Então, eu vou moderar os painéis, eu vou fazer perguntas, vou estimular que toda essa conversa que vai durar 1 hora seja rica, seja produtiva, entregue conteúdos. E quando terminar o painel, as pessoas vão poder acessar ali os painelistas para esclarecer, perguntar, pegar contato, sabe? Aprofundar naquela relação. Sim. O painel, ele permite isso. Ele te aproxima de quem está te vendo. Que é grupos menores. Né? São grupos menores, se bem que pode haver painel, como foi, por exemplo, no Rio Innovation Week, no Web Summit. Não estou fazendo merchan deles, que eles não estão me pagando nada por isso. Mas eu só estou dando exemplos do mercado que eu conheço, tá? Em palcos que eu já subi. Existem palcos enormes de painéis também. Mas a proposta é diferente da minha nesse formato. Porque a minha é aproximar, não é distanciar. Sim. Então, no meu caso, os painéis que eu vou gerar, as pessoas que eu estou levando de maneira intencional, que vai ser o meu desafio essa semana agora, vai ser formar esses painéis, vai ser fechar todas as parcerias, né? Porque falta um pouco mais de 2 meses para o evento acontecer. E eu já vou lançar no Simpla, na próxima semana já vai estar sendo comunicado amplamente através de estratégias de marketing digital, de assessoria de imprensa. Toda a divulgação do evento, a comunicação ampla dele já vai estar acontecendo, só que eu já estou divulgando ele. A Daniela, porque o café é a Daniela. Sim. É o que a Daniela carrega. Sim. Então eu já estou comunicando ele agora. E eu acho que é muito importante você trazer esse ponto, porque eu acho que o que a gente estava falando no início, acho que tudo se amarra, é que o empresário precisa desse conhecimento. Precisa. Para tomar as decisões nas horas certas. Sim, precisa. Então, sim, eu acho que isso é muito importante pontuar. Bom, Dani, acho que a gente está indo caminhando para o final, porque é um tema maravilhoso, né? Assim que a gente está fazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho da SBF ali, da nossa relação.
Sim. Depois você pode deixar o teu contato. Se já tiver link, você bota, vê onde vai encontrar, Instagram, essa situação toda. O que você precisar de apoio, a gente está ali, a gente vai fazer outras coisas. A sugestão que a gente fala... Sugestão. Vamos lá. É sugestão, não. Spoiler! Não. É porque, assim, eu já falei com você sobre o Clube de Empreendedorismo, mas aí uma outra coisa que a gente pode falar. Mas eu tenho até um curso engraçado, né? Um curso, assim, mas um evento que eu queria fazer de empresários, que eu sempre tive, não sei, a visão, talvez Deus colocando no meu coração também, enfim, que o empresário tem as 3 etapas, que é o início, o crescimento e quando ele está em crise. Eu acho que para cada etapa é uma atenção diferente, né? No início, o cara precisa de marketing, precisa entender. Então, essas coisas que a gente falou de governança e tal, de sales, isso pode ficar um pouquinho... Precisa estruturar tudo isso. Isso de governança pode ficar um pouquinho para a segunda etapa. Sim, então, que é a consolidação. Que a pessoa aí precisa furar a pedra lá. Então, são características diferentes. Quando você está em crescimento, já é outra coisa. Você precisa escolher a equipe melhor, você precisa escolher as ferramentas melhor, estruturar financeiro, contábil, e aí começar essa caminhada da governança, da gestão. Sim. Quando você está em crise, é sobrevivência, amigo. Sobrevivência é cortar o que você tem que cortar, fazer o que você tinha que fazer, mas aí você precisa ser inteligente e tentar estancar as coisas. E aí entra algumas coisas que eu quero trazer aqui, que é um cara falando de consórcio para estruturar a dívida, enfim, investidor, né? Então são talvez um equity para tu vender parte da empresa para te alavancar, enfim. E aí a minha ideia era criar um curso, né? Alguma coisa básica, e que um evento ficaria para as pessoas que estão começando, um evento para as pessoas que estão no meio e um evento direcionado para as pessoas que estão em crise. Então, assim, isso é uma coisa que eu ainda pretendo um dia fazer, né? E aí, é claro que se a gente fazer o cara do início, o marketing e tal, trazer, como você disse, especialista de cada área, mas focado para a empresa que quer iniciar ou então está iniciando. Partiu 2026. E aí, o estruturar é fazer investidor e tal. Então, como curso, como evento, eu não sei, mas... fazia uma... Porque eu acho que o empresário precisa saber do fluxo de caixa, DRE, governar. Precisa ter um curso básico e depois um evento. É tipo assim, um curso básico e o evento para quem está iniciando, um evento para o outro, e aí direcionar a equipe ali em vamos pensar em como estruturar, então, se você já está ouvindo a gente. Já pensa que vamos ter um café de negócios SBF para eu 2026. queria fazer o Conecta SBF com os clientes, né? A gente pode... Olha, a gente vai fazer, isso vai dar muito certo. Vamos ver se a gente consegue já deixar tudo engatilhado, preparado. Vamos sim. Para em 2026 a gente colocar isso na esteira. Ou a gente faz uma versão pocket em novembro. Não sei, vamos ver. Vamos ver. O que pode sair disso, mas em se tratando de... mas vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Porque eu acho que tem sinergia com o que a gente está falando. Tem muito. Aí vai ser o café com conecta com café. Vai ser maravilhoso. Conecta café. Então, assim, foi algum ponto que a gente esqueceu de falar? Não, a gente falou de tudo. Tentou fazer. Então, beleza. Falou de tudo. Vamos então, fazer o jabá, né? Tem que ser, né? Vamos fazer o jabá, né, galera? Tem que ajudar o amigo, né? Vamos fazer o jabá. Bom, pessoal, se vocês não conhecem ainda a SBF, eu recomendo que procurem se conectar com o Bruno. Procurem se conectar com os canais dele, que ele vai informar aqui. Página de LinkedIn, o canal do YouTube. O Bruno é um cara que, além de ser técnico, porque nós trabalhamos juntos, e eu sei que ele é técnico e muito preocupado em fazer o que é certo no momento certo e com a maior agilidade possível, mas ele tem um coração por trás disso, né? Ele tem propósitos, tem visão, é um homem cristão. Então eu recomendo ele assim
sem pensar duas vezes. Até porque eu vivo a realidade de me relacionar com o Bruno. Tivemos momentos de treta, que faz parte do relacionamento também. E isso é que é bom. Aí a gente fez as pazes. Mas tretas também fazem parte de ajustes necessários durante a caminhada. Pessoas maduras sabem separar, retomar e realinhar, né? Que foi o que nós fizemos. E graças a Deus fizemos, porque eu estou aqui hoje para recomendar o Bruno, a equipe dele, que eu estou acostumada a lidar. São pessoas ótimas que também estão sempre disponíveis. Então, se você precisa de um contador que tem uma visão humana e técnica, você está no lugar certo. Então, procure as redes sociais, veja nos créditos lá, porque ele vai estar, né? Ele deixa lá no finalzinho do podcast dele todos os contatos que estão lá para vocês acessarem. E fiquem atentos aos próximos séries, né? Episódios. Você está chamando de episódio? Série está chamando de quê? Episódio. Aos próximos episódios. Já você que eu marquei escolha alguém lá do... 30º. Você escolhe alguém lá do que você vai fazer para depois te convidar a fazer aqui e tu entrevistar. Tu não quer, não? Eu quero. Eu quero. Escolhe uma pessoa lá do teu evento, do que Até você vai fazer dia 25. Até porque eu não vou escolher uma pessoa do evento. Você estará lá no evento. Não, eu sei, tô falando das mulheres lá. Mas assim, não, eu vou estar com prazer, mas assim... Você vai estar lá. Aí você entrevista comigo, e você combinado? Vai falar combinado, mas você vai estar lá porque você vai sentar em uma daquelas cadeiras, porque eu tenho he for she. Essa parte eu deixei pro final. Surpresa, cereja do bolo. Eu tenho he for she. Eu trago homens que acreditam no potencial das mulheres, não são nem machistas, nem enxergam a mulher como feminista. Entregar valor, entregar conhecimento e fazer parte desse momento. Para mim não faria sentido se eu não fizesse esse convite para que as pessoas que estejam assistindo vejam que isso também é uma maneira de honrar o que você carrega. Obrigado. Você está dedicando tempo e esforço sendo obediente ao que Deus te falou. Sim. Então, a gente, quando é obediente e a gente faz aquilo que o Senhor pediu, a recompensa vem. E eu quero de verdade, meu convite para você, que não só você esteja lá como empresário, mas que você esteja transbordando a vida daquelas mulheres, sentado numa daquelas cadeiras onde eu vou colocar outros homens, e a gente vai falar para aquelas mulheres de uma maneira leve, como nós estamos fazendo aqui nesse podcast, para que elas entendam que é possível ser enxergadas por homens que têm a visão correta sobre a mulher empreendedora, a mulher empresária, a mulher que deseja entender como seguir esse caminho, tá? Amém. Obrigado. Então, meu convite agora, você que é mulher empreendedora, você que é mulher empresária, você que é uma executiva, você que de repente já ocupou uma posição no conselho e hoje está em transição, você que de repente saiu do CLT, está indo para PJ, ou você que está em dúvida, não sabe o que fazer ainda, o Café de Negócio é o teu lugar. Porque nós vamos abordar temas sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre inovação, sobre tendências de mercado, trazendo casos concretos, reais. Você precisa estar nesse dia lá comigo. Então, marca na sua agenda, 25/10 desse ano. Cai num sábado, começa 9, vai até 6 horas da tarde e vão ser várias experiências. Então, se você que está assistindo quer se conectar comigo e já quer entrar para a comunidade que já existe, porque o Café de Negócio não nasceu agora, então ele já aconteceu em edições em São Paulo, no Rio, essa é a 3ª edição dele. Você vai querer entrar na comunidade, você vai me procurar no meu LinkedIn, Daniela Mantovanelli, e me manda um direct. Você vai falar: Dani, vi teu podcast com o Bruno
e eu quero entrar para a comunidade. Lá dentro da comunidade eu vou te dar todas as informações do link de inscrição, da separação que a gente vai fazer para mentoria, para rodadas de negócios, enfim, todas as experiências que você vai ter direito pelo valor de investimento que você vai fazer. No Instagram é o @Dani_Mantovanelli. Você também pode me mandar um direct. Também existe a página do Café de Negócios no Instagram, o Café de Negócios oficial. Só que ele ainda está numa versão pequenininha. Não se impressione com isso, porque ele já é grande. É porque ano passado eu parei de mexer nele. Mas você também pode seguir e me mandar um direct por lá, tá bom, meninas? Então é sobre isso, inscrições no Simpla, Café de Negócio 25/10, de 9 às 18 horas. Eu espero você lá e sigam o Bruno. Amém. Contratem o Bruno. E sobre isso. Vai nesse evento, eu vou até fazer o seguinte aqui, nem estava no script, mas eu vou pegar 2 convites desses, eu vou comprar e eu vou sortear entre os meus clientes, então também. Olha isso, tá vendo, gente? Já tem bônus acontecendo aqui. Se você estiver vendo o vídeo, coloca lá que aí a gente... Eu nem sei nem quanto é que eu volto. É menos de R$200. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então é assim, então tá combinado. E quanto é que vai sair de todo mundo? De homem, de mulher, do ano que vem? Então, acredito que ano que vem. Então, beleza. O híbrido deve sair ano que vem, porque assim, tem muita coisa acontecendo agora, né? Não, tem que focar. Eu tô lançando o meu primeiro livro agora na semana que vem. Vamos fazer um do livro? Vamos. Só que tem que dar tempo, porque é dia 28, então semana que vem eu tenho que fazer o do livro. Tá bom, pode ser. Tem bastante coisa acontecendo, então, como toda executiva e CEO, sem foco você não chega no resultado. Então, o meu foco agora é o Café de Negócio e alguns editais aí que eu estou participando. Depois a gente faz um outro podcast para falar só sobre editais de fomento. Então, Dani, muito obrigado pela presença, foi maravilhoso. Foi. Superou as expectativas. Gostou mesmo? Foi muito. Tá sendo muito bom. De você que já foi em outros, né? Já fui em alguns. Então, assim, é bom pra gente também como feedback. Sim. Tem uma pergunta que eu faço para as pessoas que são cristãs, pra gente finalizar, era até um pouquinho antes, mas eu me lembrei agora. E o que tá tocando muito no meu coração é que esse evento da Dani, enfim, essa situação não é só pra pessoa que tá bem, não tá financeiramente, que o negócio tá bem, também é pra pessoa que tá precisando de ajuda. Eu acho que a gente tem essa missão, acho que pra gente é muito mais, pelo menos pra mim, é muito mais gratificante. Não que no outro não seja, mas pegar alguém que estava perdido, querendo desistir e tal, a gente ajudar. Segurar pela mão e levantar. Então, assim, não deixe de ir se você está endividada. Eu senti no meu coração de dar esses 2 convites para um... Eu não sei porquê, talvez você está precisando financeiramente do teu negócio. Então, eu me comprometo com isso, tá? E independente de qualquer coisa, eu queria que você respondesse agora. Como é que você explica Deus na sua vida? Como eu explico Deus? A gente explica Deus conhecendo Ele profundamente. Na sua trajetória. Tendo um encontro com Ele. Deus, Ele não é distante, Ele não é etéreo, Ele não é o Deus somente todo-poderoso, está lá sentado no trono. Ele está sentado no trono. Ele governa o universo. Mas Ele escolheu o homem para habitar nele. Amém. Ele escolheu o homem para fazer do homem a imagem e semelhança do que Ele é aqui na Terra. Então, Deus, para mim, é praticamente tudo. É a razão de eu existir, é a razão de eu respirar, é o motivo de eu acordar todos os dias, é o motivo de eu continuar aqui, que é isso da outro podcast, que são todas as superações que eu já vivi, que quem olha para mim não diz
Não diz a idade que eu tenho, não acredita que eu já passei por 6 cirurgias, que eu já quase morri algumas vezes, que eu já fui ressuscitada em sala de UTI. Minha mãe, que, bem lembrado, ano passado, viveu o quarto AVC, e todo o processo eu vivi com ela, ao lado dela, e foram momentos muito difíceis, né? E Deus fez grandes milagres, grandes. Minha mãe é um milagre, é um milagre. Então, assim, Deus se vive, se relaciona. Deus, quando criou o homem do pó da terra, ele criou o homem para governar. Ele colocou nele o sopro de vida, que é o espírito dele, criou o homem para governar. E o mais lindo de tudo é que antes do pecado ele entrar, né, na humanidade, Deus, ele se relacionava com o homem todos os dias. Imagina, você está tomando café e Deus chega assim de repente: oi, meu filho, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Deus é amor, né? Ele é amor. Ele nos criou com um propósito. Ele não fugiu do propósito. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não perdeu o controle da nossa história. E ele reescreveu a história de todos que estariam Deus gosta disso, condenados. de botar os improváveis como... São os improváveis. Eu me considero uma improvável. Eu falei sobre isso no segundo palco que eu palestrei. Sim. Eu sou uma improvável. E ele gosta de improváveis. Ele gosta de pegar aquilo que ninguém daria valor. E ele deu valor. Mas sabe por quê? Uma vez que eu tenho uma pregação, até do Renan, eu acho. Do Renan Belas? Quando ele estava falando de Elias, que Elias, uma parte lá, ele mandou botar água, né, para inviabilizar o milagre, né, que iria fazer lá, que era, mandou chover e tal. Uhum. Na verdade, ele pediu para cessar a chuva. Para cessar a chuva. E depois ele pediu para voltar a chover. Mas ele fez todo aquele processo de impossível, de viabilizar, para mostrar que Deus é o Deus do impossível. E eu acredito muito nisso. E debaixo disso, né, assim, a gente queria se despedir, né? E então, Dani, você pode pegar uma empresária que você acha que precise. Uhum. Você pode vir aqui, você está convidada para a gente entrevistar junto. E aí você conduz, eu só vou estar aqui do lado. Fechou. Então, um episódio aí do próximo que você vier já traz outro. Uhum. Você vai entrevistar comigo, a gente vê a questão do livro depois. E aí tá convidada. E aí também a questão dos 2 ingressos que eu vou dar para alguém que esteja precisando. Mas assim, vamos combinar isso. Alguém que esteja precisando. Alguém que esteja precisando. Que não tenha mais fé condições. No seu negócio. É isso. Esteja em depressão, que queira desistir. Eu acho bom, de repente, a gente combinar de você pedir para as pessoas marcarem nas redes sociais, te procurarem nas suas redes, ou me procurarem nas minhas redes, falando: olha, eu preciso. Eu gostaria de ser contemplada com esses 2 ingressos que o Bruno vai me dar. Então, combinado. Beleza? Isso. Então, você que é mulher, está passando por dificuldade. É isso. Então, e também, se você quiser falar de alguma coisa específica, também não vou te cobrar nada pela consultoria. E tá tudo certo aí. Então, Deus conduz as coisas da forma que tiver que conduzir. Então, Dani, muito obrigado aí nesse 30º podcast que eu descobri agora ali que eu tava fazendo o cronograma. Eu falei, caraca, é o 30º. E virou um super podcast. Ô, Gabriel. Gente, vocês têm que conhecer o Gabriel. Gente boa demais. Sabe, o apelido dele é Farofa, né? Ah, pô, mas a gente tinha que ter falado isso antes, Gabriel. Pô. Você não vai cortar essa parte não, tá, Gabriel? Na hora da edição, você mantém, por favor. Porque essa é a parte mais divertida do podcast. É quando a gente fala de quem amigo tá... Farofa. Não é? De quem tá nos bastidores. Mas sabe por que Farofa? Por quê? Porque ele é da igreja. Aí quiseram fazer um ratatá. Aí o que ele quis levar? A farofa. Farofa. E não levou, né?
Gente, farofa é uma delícia. Então, é o farofeiro da parada. No próximo, a gente bota o Gabriel para interagir aqui, hein, Gabriel? E tu não vai cortar essa parte não, hein? Ele é meu sombra, cara. Tu não vai cortar essa parte não, hein, Gabriel? Eu só não vou te apresentar aqui porque você tem que ter esse charme do Lombardi, né? E ninguém sabe quem é o Lombardi. Tá bom, galera? Tá certo. Muito obrigado aí. Gente, obrigada. Curta. Deus abençoe demais. Curta e siga, comente, compartilhe. Se inscreva no canal da Dani. Se inscreva no canal da SBF se você não é. Se inscreve aí no Conecta SBF. Muito bom ter vocês aqui. Foi maravilhoso. Que Deus abençoe todos. Tchau, tchau.